defesa do general Braga Neto apresentou ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido de liberdade. Nessa solicitação, os novos advogados do militar defendem que Braga Neto não tem histórico de desobediência e pedem medidas alternativas à prisão. Esse pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda, mas ainda não foi apreciado. Braga Neto está preso desde o dia 14 de dezembro por suspeita de obstrução de justiça. Você, Beraldo, faz algum sentido esse pedido da defesa de Braga Neto? Ele entende que se a investigação já acabou, não teria razão para que ele continuasse preso. Mas temos a certeza de que a investigação já foi concluída? Ok, o inquérito já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, mas parece que tem apurações ainda em curso, né? Canhato, mas há vazamento seletivo de informações, a gente acaba não tendo acesso à informação completa, é sempre meio nebuloso a forma como essas investigações são tratadas, e aí lança-se essa operação para prender o general Braga Neto, que, sem entrar no mérito da sua culpa ou responsabilidade, me parece que este é um daqueles casos em que é difícil você justificar a prisão a essa altura do processo, que ainda precisa se desenrolar, a Procuradoria ainda vai se manifestar, ele terá direito à sua defesa. Quer dizer, qual é o mal, a coleta de provas, a elaboração das conclusões da investigação que Braga Neto, neste momento, pode causar, que justificam a sua prisão? Por que não outras medidas que pudessem partir de um princípio de que, se ele não tiver condição de se comunicar com determinadas pessoas, se ele não puder fazer ali algum tipo de contato, não tiver acesso, ou não tiver seu passaporte para não fugir, enfim, há inúmeras medidas que podem ser tomadas para evitar um determinado tipo de um comportamento de uma pessoa investigada. Mas, passados 2 anos dos eventos que estão sendo investigados, aonde as provas foram coletadas a partir de quebras de sigilo, delações premiadas e tal, eu, sinceramente, não sei qual é o sentido efetivo de uma prisão agora. Eu sou da opinião que situações como essa deveriam ensejar um processo célere para que ele possa andar, as pessoas possam ser ouvidas, apresentar as suas defesas e, uma vez confirmadas como culpadas, que aí passem a cumprir a sua pena. A prisão preventiva no Brasil, de uma forma bastante intensa, mas não nos casos em que a sociedade gostaria de ver, mas a prisão preventiva às vezes é utilizada como uma antecipação de pena, coisa que a nossa lei não deveria permitir. Você, Dávila, novo pedido de liberdade feito pela defesa do general Braga Neto. Os advogados alegam que o militar não possui histórico de desobediência e falam em medidas alternativas, prisão domiciliar, uso de tornozeleira, enfim, o que a gente pode esperar por parte do Supremo Tribunal Federal, que ainda não analisou esse pedido, né? A depender do posicionamento, pode indicar, inclusive, se há diligências em curso ou não, né? É verdade, Canhato. O que há ultimamente, não é agora, isso começou inclusive na Lava Jato, é uma banalização dessa prisão preventiva. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas quando usam mecanismos como uma prisão preventiva. Aliás, de novo, vamos olhar a lei. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz muito claramente que só pode ter prisão preventiva quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente da autoria do perigo gerado pelo estado de liberdade imputado, né? E a decisão de decretar prisão preventiva deve ser motivada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos. Não tem fatos novos no caso de Braga Neto. E aí o comentário dos advogados está correto. Primeiro,
ele não tem nenhum histórico de desobediência de ordem judicial, nem de conduta que justifica uma adoção de uma medida tão drástica, né? Segundo, os fatos levantados para pedir essa previsão preventiva ocorreram há mais de um ano. Então não teve nenhum fato novo que ele está escondendo o fato. Então, e aí eu gosto muito do advogado André Marcília, que faz uma colocação brilhante em relação a isso. Ele fala que a presunção de inocência tem que ser respeitada. E prisão preventiva não é punição, mas é uma medida asseguradora da integridade da investigação. Não há nenhum indício de que o general Braga Neto atrapalhou, tentou interferir na integridade da investigação. Portanto, é uma prisão preventiva que, pelo que foi apresentado até agora, os fatos, não faz nenhum sentido. Claro que esse caso requer muito cuidado e a gente também não tem acesso a todas as informações. Agora, Beraldo, quando muitos analisam o inquérito, as investigações em curso, mas olham principalmente para Jair Bolsonaro, já imaginando em um processo, vem um cenário até muito positivo, pensando em uma defesa, na construção de uma defesa, né? Porque as investigações e o inquérito não colocam Jair Bolsonaro como alguém que tivesse ciência daquilo que estava sendo debatido, tratado, planejado. E alguns fazem conexão dessas prisões com uma tentativa de tentar extrair alguma informação que conecte Jair Bolsonaro àquele movimento que estaria acontecendo. Você também vê dessa forma, Beraldo, pensando, claro, em um processo, um posicionamento da PGR oferecendo denúncia, a denúncia sendo acatada pela justiça, transformando parte daqueles indiciados em réus? Neto, ao que me parece, essa exclusão de Jair Bolsonaro nesse momento me parece uma estratégia de acusação. Ao que eu, com base no que eu estou vendo ali no desenrolar das informações que foram apresentadas a partir da investigação, me parece que a tese é que essas pessoas militares, mas não fizeram isso em nome da corporação, eles desenvolveram um plano que não foi executado, mas que visaria impedir a posse do presidente eleito, e este plano teria sido apresentado a Jair Bolsonaro. Eu acho que chegará o momento em que Jair Bolsonaro será envolvido e colocado ali num rol de pessoas acusadas neste conluio. Mas tem um outro lado, Caniato, que é o fato dessas pessoas estarem trabalhando dentro do Palácio do Planalto a partir da escolha de Jair Bolsonaro. Então, ele pode não ter culpa, mas, de uma certa forma, ele tem responsabilidade por aquilo que é feito por pessoas que ele escolheu para trabalhar com ele. É como você tem ali uma pessoa que trabalha na sua casa, que eventualmente comete alguma imprudência, quebra um cano, esse cano causa um vazamento que infiltra pelo apartamento no andar de baixo. Você não tem culpa, mas você é o dono do apartamento que gerou o dano. Então você tem responsabilidade sobre aquilo. Me parece que com Jair Bolsonaro, neste caso específico, dessa trama de impedir, que visava impedir a posse do presidente eleito, de eventualmente manter Jair Bolsonaro no poder, ou eventualmente ter aí um militar no poder, uma trama que não foi executada e que, até onde sabemos, não teve qualquer apoio oficial das Forças Armadas, me parece que isso acaba recaindo na responsabilidade de Jair Bolsonaro pelo fato de ter sido tramado debaixo da sua supervisão no Palácio do Planalto. É uma teoria, mas também outra pessoa pode, pegando o seu exemplo, trazer um outro cenário, né? A pessoa contrata um motorista. O motorista está guiando o carro que pertence ao patrão, só que comete uma infração de trânsito, ou não, comete um crime.
atropela e mata uma senhora. Um exemplo, tá? Quem que vai pagar o crime? O motorista, né? Ou o proprietário do carro. Pergunta para um juiz do trabalho que pode ter certeza que vai sobrar para o dono do carro e o patrão do motorista. Você, Dávila, suas análises e reflexões, agora focalizando a figura de Jair Bolsonaro, há elementos que o conectem com aquelas conversas e aquelas tratativas que estariam em curso no final da administração dele? Muitos entendem que essas detenções que a gente tem visto teriam esse objetivo, né, de tentar extrair dessas pessoas alguma informação que possa vir a ajudar na formatação desse inquérito. Caniato, já que estamos em época de Natal aqui e vamos à missa no Natal, tem sempre um momento que é o ato de contrição. Então, no ato de contrição, você pede perdão pelos seus atos de omissão. No caso de Bolsonaro, ou é ato ou é omissão. Uma das duas coisas foram cometidas ali nesse processo, porque é óbvio, ou houve omissão, ele deixou a coisa correr e fez vistas grossas, porque as trocas de mensagem que já foram reveladas nesse inquérito, debaixo do nariz dele, né, ao lado do governo, isso é muito sério. Não digo que isso só é um indício de que houve ali mas que isso houve sim um preparativo de uma tentativa de golpe, está ali. Pelo menos troca de mensagem de pessoas muito próximas ao presidente. Ele pode ter sido omisso ou até agora não tem nenhum dado ou fato concreto de que ele foi partícipe dessas tramas. Aliás, mais uma vez, todas as vezes que já revelaram que Bolsonaro tentou sondar com o alto comando das Forças Armadas, declarar a possibilidade de declarar estado de sítio, ele foi fortemente desencorajado pelas Forças Armadas. Então, isso mostra como a instituição Forças Armadas o tempo inteiro zelou pela ordem democrática e não deixou que houvesse nenhuma tentativa de usar um artifício, como é o caso de estado de sítio, para interromper um processo democrático que foi as eleições e a eleição de o seu adversário político que acabou assumindo em janeiro. Então, ou por ato ou por omissão, houve sim aí, nós precisamos entender qual é a questão que o presidente se envolveu ou não no golpe. Mas o fato é que ou houve ato ou houve omissão. E qualquer uma das duas coisas é muito grave para quem tem a responsabilidade, aquilo que Max Weber chamava a ética da responsabilidade de ocupar e zelar pelo cargo da presidência da República.